uma ciência, uma indústria, um bocado picuinhas. Esta conferência também tem alguns momentos que são assim um bocadinho mais picuinhas, na medida em que o turbilhão é realmente uma peça muito especial. E para percebermos a base, a essência, o cerne da questão do turbilhão, vamos ter que fazer aqui lembrar algumas formas matemáticas que a maioria dos nossos queridos alunos já conhecem bem, e depois lembrar algumas coisas que, se calhar, alguns de vocês já não se lembram muito bem, dos tempos de escola, da física, mas vou tentar não ser muito chato, lembrar apenas que, como todos sabem, o turbilhão foi uma daquelas maravilhas criadas pelo rei dos relojoeiros e também chamado o relojoeiro dos reis, porque não há dúvida que o Sr. Abrão Louis Breguet foi o relojoeiro predileto de quase todas as casas reais da Europa. Portanto, aquele que chamam rei dos relojoeiros e relojoeiro dos reis, no tempo, portanto, estamos a falar de século XVII e XVIII, no tempo em que todos os relógios de uso pessoal eram usados no bolso, um dos fatores que mais prejudicava o isocronismo do sistema balanço-espiral era, efetivamente, a ação da gravidade sobre a massa do nosso oscilador, sobretudo do balanço, como nós vamos ver. Ora bem, então, em 1795, o Sr. Abrão Louis Breguet apresentou uma coisa deste tipo. É um invento dele, a quem ele chamou turbilhão. Pois há outras coisas que são assim mais ou menos parecidas, mas não são bem turbilhões. A patente foi registada em 1801 e isto é um dispositivo tão simples, tão simples, tão simples, que até à morte do Sr. Abrão Louis Breguet, em 1823, a Casa Breguet só produziu 35 turbilhões. E diz o homem que escreveu o livro mais conhecido e mais considerado sobre o turbilhão, que o Sr. Reinhard Meiss, que nos 180 anos subsequentes se fabricaram apenas 605. Se fabricaram e se venderam porque às vezes isto fabricava-se, mas depois não funcionava mesmo bem, e se produziram 600 e venderam 650 turbilhões. Atenção, num universo que já na altura era dos milhões de relógios de bolso. Estão a ver o grau de dificuldade que tinha, efetivamente, o fabrico desta coisinha. É tão simples como isto. Este conjunto, que é o dispositivo de turbilhão, é constituído normalmente por 60 a 70 peças. O conjunto pode pesar menos de 1 grama. Por isso, todos os grandes relojoeiros da época tentaram fazer um turbilhão e normalmente desistiram. A base da construção do nosso turbilhão é então isto que vocês veem aqui, a azul, é uma plataforma giratória, a que nós chamamos de gaiola, onde estão montadas
todas as peças do oscilador, o balanço e o espiral, e do escape. A roda de segundos, que é esta rodazinha aqui, é fixa à platina e a gaiola acaba por girar em torno da roda de segundos, movida por quê? Movida pelo carrete de segundos que é solidário com a base da gaiola. Portanto, este conjuntozinho de peças pesa menos de 1 grama. Daí a dificuldade de construir e fazer funcionar um dispositivo destes. O que é que o turbilhão faz? Não se esqueçam então que nesta altura os relógios eram usados na algibeirinha, portanto sempre muito próximo da posição vertical. E é nessa posição que a ação da gravidade sobre a massa do oscilador, sobretudo a massa do balanço, porque há outros elementos nos quais não se pode melhorar muito, são, digamos, pequenos defeitos intrínsecos à construção do próprio oscilador balanço espiral, mas a massa do nosso balanço é determinante na definição do período das nossas oscilações. Portanto, vocês sabem que o período ou duração da oscilação é, no fundo, determinado pelo momento de inércia do balanço, e é aqui que o turbilhão atua sobretudo, e o momento do binário elástico do espiral. Não se esqueçam, isto é apenas para reavivar algumas memórias, que o momento de inércia do balanço, que é aí que o turbilhão atua essencialmente, depende da massa do balanço e da maneira como ela está distribuída. Por isso é que o aro do balanço é sempre bastante mais espesso que os braços. Esta entidade um bocado esquisita, este R, que é determinante no momento de inércia do balanço, naquele I que nós vimos há bocado, é assim uma entidade um bocado difícil de definir, chama-se o raio de rotação. É a distância que vai do eixo de rotação ao centro de gravidade da secção do balanço. Portanto, não é assim uma entidade fácil de definir, mas é determinante na definição do momento de inércia do balanço. É a massa e o tal raio de rotação ao quadrado. Estão a ver a importância que este raio tem. Não esquecer também que o nosso espiral, que é outra determinante importante, tem um momento, para dizer assim certinho direitinho, é o momento do binário elástico do espiral, que depende do módulo de elasticidade da matéria em que é feita, e lembrem-se que houve uma evolução enorme do aço temperado e revenido para o L-invar do Sr. Charles-Édouard Guillaume. Este módulo de elasticidade é determinante e melhorou muito, então, dos espirais iniciais em aço temperado e revenido para os espirais de ligas derivadas do L-invar do Sr. Guillaume. Depois, a altura da lâmina do espiral, e estão a ver o peso que tem, obviamente, a espessura do espiral. Isto é a forma original em francês, portanto, isto é hauteur, épaisseur. Por acaso, aqui, em português, também é a espessura e o L é longueur, é o comprimento. Portanto, estão a ver ali a importância que a espessura e o comprimento
têm na definição do período. Aqui na definição direta do binário elástico do espiral, mas eu acho que para nós percebermos bem a função do dispositivo turbilhão, temos que vir só um bocadinho atrás e lembrar-nos assim. O desgraçado do relógio do uso pessoal está sujeito a choques, vibrações, acelerações, por aí fora. No fundo é aquilo que nós chamamos de forças exteriores, ou influências exteriores, que se podem resumir a forças. Vocês lembram-se dos vossos tempos de escola que uma força é uma grandeza vetorial que tem um ponto de aplicação, uma direção e um sentido que é dada pela sua seta, e normalmente o comprimento desta representação dá a sua intensidade, ou se quiserem, o módulo da força. Vocês dizem, está bem, mas uma pancada, como é que isso pode ser resumido a uma força? São leis da física. Vocês lembram-se que, quando nós éramos pequeninos e demos a física, que um conjunto de forças tem sempre uma resultante. Aqui tenho 3 forças, mas estas 3 forças vão se resumir, lembram-se da regra do paralelogramo, a apenas uma força resultante. Este conjunto acaba por ser resumível a uma resultante, que é resultante total. Portanto, isto para simplificar quer dizer, por mais complexas que sejam as forças que atuam sobre o movimento oscilatório, eu posso sempre resumir essas forças a uma só, a resultante do conjunto de forças. Vamos lembrar que todo o movimento oscilatório, lembra-se daquela velha definição, o movimento oscilatório é um movimento periódico de um corpo que se desloca alternadamente para um lado e para outro de uma posição de equilíbrio. A definição desta posição de equilíbrio é muito importante. Ora bem, a posição de equilíbrio do sistema balanço-espiral normalmente resume-se a isto. É termos a cavilha em rubido duplo disco centradinha sobre a linha que vai do centro de pivotamento do balanço ao centro de pivotamento da âncora. Vocês também sabem que normalmente até são os 3 em linhas. Centro de pivotamento do balanço, centro de pivotamento da âncora e centro de pivotamento da roda de escape. Esta linha do ponto morto é essencial. Em ponto morto, a cavilha do duplo disco, a nossa cavilhazinha em rubi, deve ser dividida simetricamente por esta linha, deve estar a meio da entrada da forquilha, a vareta de âncora deve estar a meio dos 2 pernos de limitação, e assim eu tenho um ponto morto como deve ser. Para nós percebermos a função do nosso turbilhão, partimos daqui de ponto morto e eu tenho aqui uma amplitude, uma boa amplitude, uma amplitude de 270 graus, não é? 90, 180, 270. Ora bem, suponhamos que eu preciso agora aqui de uma colaboração voluntário à força. Onde é que está o meu voluntário à força? Bruno, lá. As nossas forças exteriores vão ser definidas a partir de 2 coisas. Contrariado.
do sentido em que atuam e do momento em que atuam. Suponham que o percurso do Bruno, ele é o balanço agora, o percurso do Bruno é ir daqui para ali. Se no meio do percurso eu levar assim um empurrão, eu posso chamar uma impulsão, não é? Ele, que a uma determinada velocidade, chegou lá mais depressa, certo? Mas, se for o contrário, venha para cá outra vez, faz favor. Se eu atuar em sentido contrário, em vez de uma impulsão, é uma resistência. Ele vai chegar mais tarde ao seu destino, certo? Muito obrigado. Portanto, as nossas forças, se atuarem no sentido em que o meu balanço se está a deslocar, nesse momento, se ela atuar no mesmo sentido, é uma impulsão. Se atuar em sentido contrário, é uma resistência. Depois, o momento em que atuam é muito importante. É se é antes ou depois do meu oscilador passar pelo ponto morto. Então, uma amplitude de 270 graus. Atenção que para nós sabermos a amplitude, eu devo seguir o percurso da minha cavilha do disco. Saiu do ponto morto, foi até ali e fez 270 graus, certo? Agora, vamos supor que no regresso, neste momento, há uma pancada que atua como uma força que atua no mesmo sentido em que o meu balanço estava a deslocar. Então vamos lá ver. Daqui até ali, tudo foi normal. Mas a partir daqui, com a força exterior, o balanço, ao receber uma impulsão, ou seja, uma força que atua no mesmo sentido em que estava a deslocar, em que ele estava a deslocar, vai aumentar a velocidade, vai chegar aqui mais depressa. Isto é uma impulsão, atua antes do ponto morto, vai provocar um avanço. Se quiserem, no período, reduz o período, quer dizer, o movimento vai ser mais rápido, na marcha do relógio vou ter um avanço. Suponham agora que essa força atua, mas a deslocação da cavilha do duplo disco foi esta, digamos, continuamos a ter como referência uma amplitude de 270 graus e um bocadinho antes de chegar ao fim da sua amplitude normal, há efetivamente uma força que atua no mesmo sentido em que o balanço está a deslocar. Se atua no mesmo sentido, é uma impulsão. Só que aqui atua depois do ponto morto. Ao atuar depois do ponto morto, vai obrigar o balanço a percorrer um arcozinho suplementar. Ora, obviamente, para percorrer esse arco suplementar, vai demorar mais tempo. Regra: uma impulsão depois do ponto morto provoca um aumento do período, ou seja, um atraso na marcha do relógio. Certo? Até agora é fácil de perceber? Ok. Então, lembrem-se disto. Se a força atuar no mesmo sentido em que o meu oscilador, em que o meu balanço se está a deslocar no momento, é uma impulsão. Se atuar em sentido contrário, é uma resistência.
E depois os dois momentos importantes em que o efeito é absolutamente contrário, tal como o efeito da impulsão é o contrário do efeito da resistência, o efeito também é absolutamente contrário se esta força atuar antes ou depois do ponto morto. Vimos que uma impulsão que atua antes do ponto morto obriga a que o balanço chegue mais depressa a ponto morto. Portanto, diminui o período é mais curto, há um avanço ou adiantamento na marcha do relógio. Certo? Se a impulsão acontecer depois do ponto morto, vai fazer aquele arcozinho suplementar, o período vai aumentar e na marcha do relógio vou ter um atraso. Se for uma resistência antes do ponto morto, é óbvio que se antes de chegar ao ponto morto ele sofre uma resistência, vai demorar mais tempo para chegar ao ponto morto e, portanto, aumenta o período, ou seja, provoca um atraso na marcha do relógio. A mesma resistência depois do ponto morto, no fundo, leva a que o meu balanço pare um bocadinho antes. Porquê? Esta resistência junta-se à força de espiral, porque já vamos resumir isto. Uma resistência depois do ponto morto leva a que o meu balanço não vá tão longe, diminui o período e, portanto, provoca um avanço. Porque, resumindo isto tudo, podemos ver isto noutra perspectiva, assim, que é a seguinte: se a força exterior se juntar à força de espiral, provoca um avanço. Diminui o período, provoca um avanço. Se a força exterior se juntar à força motriz, provoca um atraso. Porque todo o movimento oscilatório é definido por estas duas forças que atuam praticamente em oposição. Força motriz que tende a levar o nosso balanço para longe do ponto morto e força de espiral que cria uma força de chamada ao ponto morto. Quando o meu oscilador, ou o meu balanço, se quiserem, se afasta do ponto morto, é sob a influência predominante da força motriz. Quando regressa ao ponto morto, é sob a influência da força de espiral. Já não podemos dizer predominante, porque aqui a força motriz já foi anulada. Percebermos a influência destas forças exteriores, do sentido em que atuam e do momento em que atuam, vai ser fundamental para nós percebermos o que é que o meu turbilhão faz. O que o turbilhão faz, tão simples como isso, é compensar, se quiser, contrabalançar o efeito da força da gravidade, o efeito da atração terrestre sobre a massa do balanço quando ele não está bem equilibrado. Ora, na gíria relojoeira diz-se que um balanço está equilibrado quando a sua massa está distribuída de tal maneira que o seu centro de gravidade se encontra exatamente sobre o seu eixo de rotação. Se isso não acontece, a atração terrestre vai influenciar o movimento oscilatório. O que o turbilhão pretende fazer é compensar, contrabalançar esses efeitos. Suponha um balanço que tem um ponto mais pesado que, em ponto morto, fica verticalmente por baixo do eixo. Aquele S, nós chamamos normalmente de sobrecarga, é para representar apenas um ponto mais pesado. É como quando a gente está a equilibrar o balanço e, no final do movimento, o balanço fica a fazer movimento pendular. Este seria o ponto que ficaria verticalmente por baixo do meu eixo de balanço.
é o ponto mais pesado. É como se tivesse ali uma sobrecarga. Vamos lá ver qual é o efeito desta sobrecarga. Uma amplitude relativamente pequena. Vemos que nos percursos em que se afasta do ponto morto, ela se comporta como uma resistência, certo? Tende a atrasar a velocidade, a atrasar o movimento. Quando se aproxima do ponto morto, comporta-se como uma impulsão, isto é, tende a fazer regressar o sistema mais rapidamente ao ponto morto. Portanto, neste sentido é uma resistência, neste sentido é uma impulsão. Para aqui exatamente a mesma coisa, resistência, 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 impulsão, impulsão, impulsão. Se nós tivéssemos uma amplitude um bocadinho maior, e aqui há um fenómeno curioso chamado função de Bessel, que é assim: esta sobrecarga, quando o oscilador se afasta de ponto morto, daqui até de A para B, comporta-se como uma resistência. Uma resistência depois do ponto morto. A partir daqui, de B até A1, comporta-se como uma impulsão. Certo? Vocês acreditam que apenas aqui em 40 graus são compensados os efeitos que foram... Portanto, daqui para aqui eu tenho um efeito, daqui para aqui tenho outro. Aqui em apenas 40 graus eu compenso todos os efeitos que um desequilíbrio, uma sobrecarga tinha feito durante 180 graus. Chama-se isso a função de Bessel. Quer dizer, se nós puséssemos os nossos osciladores todos a funcionar a 220 graus, não havia necessidade de equilibrar o balanço. A 220 graus não há qualquer efeito de um desequilíbrio sobre o período das oscilações, sobre a duração das nossas oscilações. Então reparem, daqui para aqui tenho uma resistência, daqui para ali tenho uma impulsão, daqui para aqui volto a ter uma resistência, daqui para aqui volto a ter uma impulsão. São estes efeitos que o nosso turbilhão o que é que se passa aqui? Estou a andar ao contrário. Vocês desculpem, tenho que me centrar aqui no... O resumo está aqui. A pequenas amplitudes, se eu tiver uma sobrecarga verticalmente por baixo deste balanço, quanto mais pequena for a amplitude, maior é o avanço que provoca. A 220 graus, o efeito é nulo. A partir dos 220 graus, o efeito vai ser contrário. Se a sobrecarga estivesse na horizontal, não tinha qualquer efeito. Ou seja, vocês podem já transpor isto para aquilo que é um facto
indesmentível. Nas posições horizontais, um defeito de equilíbrio do balanço não provoca qualquer alteração no período das oscilações. Por isso é que, nos relógios de bolso, que eram usados maioritariamente numa posição próxima da vertical, o turbilhão surtia realmente efeito. Nos relógios de pulso, isso já é muitíssimo mais complicado. Porquê? Nas posições horizontais não há efeito. Nas posições intermédias ou oblíquas, o efeito também é atenuado. O efeito é máximo quando nós temos o relógio na vertical. Porque quando temos o relógio na vertical, também temos o balanço na vertical. E então, se a sobrecarga estivesse na horizontal do eixo de rotação, o efeito seria nulo. Se ela estiver verticalmente por cima do eixo de balanço, terá o efeito exatamente contrário ou se estivesse verticalmente por baixo. Onde adiantava muito, vai atrasar muito, e é o efeito exatamente contrário. Foi isto que o Sr. Abraham-Louis Breguet pretendeu contrabalançar, compensar, fazendo o conjunto do oscilador e do escape rodar completamente. E ele, o primeiro modelo, e que foi, digamos, o paizinho de todos os turbilhões, a gaiola, que, não se esqueçam, comporta todos os órgãos do oscilador, todas as peças do oscilador e do escape, fazia uma rotação por minuto. Tanto que o eixo, que é o mesmo eixo, o eixo da gaiola é concêntrico, é coaxial, se quiserem, com o eixo do balanço. E então aplicava-se aí o ponteiro de segundos. Se o eixo da gaiola dava uma volta por minuto, era só pôr-lhe ali o ponteiro de segundos. Se em posições verticalmente opostas eu tenho efeitos exatamente antagónicos, é o que o Sr. Abraham-Louis Breguet pretendeu com a criação deste engenho extraordinário. Para a época era extraordinário. Se durante 180 anos só se fabricaram 650 turbilhões, diz bem do grau de dificuldade que, com as técnicas, tecnologias e maquinarias da época, se conseguia. Hoje, fazer duplos turbilhões, triplos turbilhões, giroturbilhões é fácil. Pois não. Com desenho assistido por computador, comando numérico das máquinas de ferramentas, eletroerosão, a panóplia das nanotecnologias que vocês conhecem, hoje é fácil. No século XIX não era. O efeito do turbilhão é exatamente este: fazer rodar o meu oscilador em conjunto com o escape numa plataforma que basicamente pode ter tempos de rotação diferentes, mas para quê? Para passar por todas as posições possíveis e imaginárias, sabendo que em posições diametralmente opostas os efeitos são antagónicos. Portanto, a diferença que ele fizesse numa posição, por exemplo, 12 horas para baixo, seria compensado com o efeito que fizesse na posição de 6 horas para baixo. Era este o fito, o intuito do Sr. Abraham-Louis Breguet.
Um dos esquemas que eu acho mais fáceis de perceber, mais elucidativos, encontrei há muito tempo nos manuais que a Greiner fazia para acompanhar os seus cronocomparadores. Aqui na abscissa tenho a amplitude, aqui na ordenada tenho a variação de marcha, avanço e atraso. Portanto, se eu tenho uma sobrecarga verticalmente por baixo, claro que isto é quando o balanço está em repouso. Se em repouso eu tenho uma sobrecarga que está verticalmente por baixo do seu eixo, nas amplitudes mais baixas ele vai adiantar muito, aos 220 graus vai fazer marcha zero e depois, aumentando a amplitude, a variação, a influência sobre a marcha não é tão grande. Se eu tiver uma sobrecarga, com, obviamente, o meu balanço em repouso, cuja sobrecarga, ou seja, o ponto mais pesado, se encontra verticalmente por cima do eixo de balanço, nas pequenas amplitudes ele vai fazer sempre um atraso, que se vai reduzindo até ter o efeito nulo a 220 graus, e a partir daqui vai fazer o contrário, vai passar a provocar um avanço. Este é um gráficozinho que eu copiei dos manuais da Greiner, que é extremamente elucidativo. Já agora, quando a sobrecarga se encontra horizontalmente em relação ao meu eixo de rotação, ao eixo do balanço, o seu efeito é nulo. É muito chato, é pouco claro. Chutem as vossas dúvidas, questões, perguntas, porque a essência é esta. O turbilhão faz com que o meu oscilador passe por todas as posições verticais possíveis, e eu sei que em posições diametralmente opostas ele vai ter efeitos absolutamente contrários e, portanto, que se vão compensar. É isso que o turbilhão, que aquele dispositivozinho tão complexo acaba por nos dar. É compensar os efeitos da gravidade, da atração terrestre, sobre o peso mal distribuído de um oscilador. Nós centramos-nos sobretudo porque é mais fácil de visualizar na massa do balanço. Também é verdade que o turbilhão acaba por atenuar muito ligeiramente outros problemas, ou seja, são problemas intrínsecos da construção de um oscilador de balanço espiral. É impossível anular em absoluto o efeito negativo que o ponto de fixação do espiral na virola tem. Porquê? Esse ponto é sempre afastado do eixo de rotação e, portanto, vai criar um problema. Outro problema, que também não se consegue atenuar completamente, o espiral tem que passar com folga no registro, e a folga que o espiral tem no registro também é um elemento perturbador do isocorismo. Para além de, como já sabem, o próprio escape tem, durante o período que está em contacto com o oscilador, tem um efeito nefasto. Podíamos resumir que, de uma maneira geral, o escape tem um efeito que tem uma tendência a provocar o aumento do período, mas isto é só lembrar que o escape também tem alguma influência nos problemas de isocronismo. Ora bem, se não têm perguntas nem questões, e para não vos estar a amassar
durante muito tempo, vamos só lembrar o seguinte. O que o Sr. Abraham-Louis Breguet concebeu, idealizou, construiu por volta de 1795, patenteou em 1801, era uma coisa deste género. É uma gaiola onde está contido o oscilador e o escape, que dá basicamente uma volta por minuto. Isto era tão difícil, como dissemos, em 180 anos se fizeram mais ou menos 650 trilhões. Entretanto, quase um século depois do Sr. Breguet ter apresentado o seu turbilhão, um senhor dinamarquês, o Sr. Ban Boniksen, que era dinamarquês, mas trabalhava em Londres. Vocês sabem que nessa altura era assim. Os grandes relojoeiros da Suíça que queriam ganhar dinheiro iam para Paris ou para Londres. E de outros países assim onde também a atividade económica não era tão florescente como em Paris e em Londres, iam para aí. Por isso é que o Sr. Breguet emigrou de Neuchâtel para Paris, por isso é que o senhor que furou o rubi, o Sr. Nicolas Fátio, foi para Londres. Este senhor, o Sr. Ban Boniksen, criou um dispositivo que pretendia fazer as funções do carrossel, sendo uma construção ligeiramente mais simples e mais robusta, só que aqui o meu eixo de balanço não é coaxial com o eixo da gaiola. Então o meu balanço vai se deslocando assim, como um satélite. A este dispositivo chamaram turbilhão carrossel ou somente carrossel. Podem dar as voltas que quiserem, mas quando eu tenho um dispositivo deste tipo, mesmo que a publicidade tente arranjar subterfúgios para lhe dar outro nome, isto é aquilo que nós chamamos um carrossel. Durante muito tempo, neste domínio, não apareceram grandes novidades. Houve um senhor alemão, que era professor na escola de Glashuta, que achou que o turbilhão era uma coisa tão bonita, tem um efeito visual quase hipnótico, que era bom aligeirar a parte superior da gaiola para ele ser mais visível. E criou aquilo que se chama o turbilhão volante, porque parece que voa, parece que está suspenso. É um bocadinho ainda mais complicado de construir. Precisa de uma base de apoio giratório um bocadinho mais complexa. É o célebre turbilhão volante. Durante muito tempo não se fez nada de especial neste domínio. Depois, nos anos 80 do século XX, depois da revolução do abanão que o quartzo veio dar à indústria relojoeira, houve alguns geniozinhos que conseguiram dar a volta ao tema e relançar a apetência por estas complicações que são tão apreciáveis da relojoaria mecânica. Eu vou só, é uma homenagenzinha que eu quero prestar
a dois dos génios que, para mim, salvaram a indústria relojoeira suíça no final dos anos 70, início dos anos 80. Foi um duo chamado André Beynaire e Maurice Grimm. Esses senhores eram dois sujeitinhos que pensavam um bocadinho fora da caixa. Fizeram o mais pequeno turbilhão do mundo num relógio automático. 2,5 milímetros de espessura aproximadamente. Isto é já no relançamento, na ressurreição da relojoaria suíça de qualidade. Depois fizeram um turbilhão central, que não era propriamente uma construção nada tradicional. Os suíços chamam isto um monte de calhaus, não é? Isto é só pedras. É um monte de calhaus que eu não me importava nada de ter na minha coleção, mas o que era relativamente inédito era a posição central do turbilhão. Eu lembro só que estes dois senhores, sobretudo o Sr. André Beynaire, que foi diretor técnico da Airbus SA, para mim, são os senhores que deram assim uma injeção de adrenalina e colaboraram, e de que maneira, na ressurreição da indústria relojoeira suíça, quando bateram todos os recordes do mundo de espessura de relógios de uso pessoal. Claro que eram relógios de quartzo. Lembro-se o Delírio 1 em 1979 com 1,98 milímetros de espessura. No ano seguinte, com menos de 1,5 milímetros de espessura. E em 81, com menos de 1 milímetro de espessura. Meus amigos, é claro que aqui isto são... O Delírio 1 ainda se podia usar. O Delírio 2 é melhor não usar. Quem tiver dinheiro para o comprar é melhor não usar, porque aquilo, sendo a base, a caixa, é também a platina, não é? Com menos de 1 milímetro de espessura em ouro, parece que é relativamente macio, não é? Se eu tiver assim um bocadinho de força e o tiver apertado do pulso, ele é capaz de dobrar. Mas não há dúvida que bateram todos os recordes de espessura dos relógios de uso pessoal construídos até então, e eu creio que isto é a pedra de toque da ressurreição da indústria relojoeira suíça. Indústria relojoeira suíça que marca esta posição extraordinária nos relógios de quartzo com indicação analógica, mas que por arrasto ressuscita toda a sua relojoaria mecânica. Então, depois, claro, vocês já sabem, agora com as novas tecnologias, é fácil, em vez de um, pormos 2 turbilhões, 2, 3 e por aí fora, ou até, isto é do nosso Rogério Gui, que um português deu a volta para bolas, e este é o... Pronto. Isto é só para vos dizer, com estas novas tecnologias e com a inventiva dos relojoeiros pode-se fazer tudo e mais um par de botas, não é? O giro ao turbilhão eu agora tenho que dizer Gégère Lecoultre, porque a minha filha, que agora é lá relojoeira, eu aprendi quando era pequenino, quando fui para a Suíça as primeiras vezes, lá os mestres deviam ser de influência germanófila e eles diziam Jäger Lecoultre. Eu agora não posso dizer Jäger Lecoultre porque a minha filha disse, não, os senhores eram os dois franceses, portanto é Gégère Lecoultre. Pronto. Então, hoje, com as novas tecnologias ao serviço da relojoaria, a inventiva, a capacidade criativa dos relojoeiros não tem limites.
Mas isto, meus amigos, tal como os anteriores, isto é apenas, para mim, uma demonstração de altas capacidades técnicas e criatividade também, claro. Do ponto de vista da evolução, da exatidão da medição do tempo, traz pouco. Aliás, como vos disse já, no próprio relógio de pulso, o turbilhão tem um rendimento muito questionável. Há estudos, há concursos feitos com turbilhões que não tiveram o sucesso que obviamente tinham quando eram usados no relógio de bolso. Mas o relógio de bolso era usado próximo da vertical. E aí sim é que o nosso turbilhão tinha o rendimento, tinham um rendimento que o Sr. Abraham Louis Breguet tinha sonhado.